Olá pessoal, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Nesta manhã de domingo, hoje dia 12 de abril de 2020, estamos iniciando mais resenha da Escola Bíblica Dominical para você. E você é convidado a ficar feliz, glória a Deus. É domingo, é dia de Escola Dominical. No entanto, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, que está já cheio de mais coisa, tanta notícia ruim, Nesta manhã nós iremos apresentar para vocês a nova revista da Escola Dominical. Estaremos fazendo um breve comentário, trazendo senha para vocês da primeira e da segunda lição. Por isso, fique atento conosco, porque me deu uma vontade de jogar futebol. não joga. Mas eu resisti e não fui jogar. Com a minha igreja evangelizar. Ô Glória! Escute! La Dominical. Domingo pela manhã, teremos um momentinho para ir à igreja, para a Escola Bíblica Dominical. Na Escola Dominical, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, Estudar a Bíblia na Escola Dominical. Se Deus aprender, fortalece e faz vencer. de manhã na EBD. Certinho, pessoal, estamos de volta aqui nessa manhã de domingo. Hoje, 12 de abril de 2020. Um domingo especial, templo aqui na cidade de Imperatriz, nublado, chuvoso, aquela chuvinha maneira, tosa. Pequena, esta aqui é a nova revista da Escola Bíblica Dominical para o segundo trimestre de 2020. Traz como tema a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Graças a Deus. Esta é a revista que nós estaremos nos alimentando dela durante esses 3 meses. Seus 13 lições, nós temos aqui, iniciaremos Paulo aos Efésios. Justamente, estaremos estudando um pouquinho mais a fundo sobre esta carta aos irmãos que estavam na igreja de Éfeso. Glória a Deus. Você pode dar glória? Pois bem, nós iremos fazer uma parte introdutória e logo em seguida estaremos aqui fazendo o nosso comentário, e você aí do outro lado vá analisando, vá estudando, vá pesquisando, porque conhecimento liberta. Convido você a libertar-se então, ouvindo e aprendendo a palavra. Ok, meus amigos, olha só, então vamos nos contextualizar dentro da nossa lição. Nós estamos aí aproximadamente agora no ano 60 a 62 da era cristã, ou seja, depois de Cristo, de Roma. Paulo, o apóstolo dos gentios, está preso em uma prisão domiciliar depois de 3 megas viagens missionárias, pregando, implantando igreja, designando obreiros para cuidar das igrejas. Paulo, já no final, próximo do final da sua carreira terrena, ele encontra-se preso em Roma por causa da palavra de Deus. Nós vemos que em Atos, capítulo de número 28, verso 30, Paulo, ele encontra-se na cidade de Roma preso por causa da palavra do Senhor. Nesta prisão ele escreve algumas epístolas, algumas cartas que foram escritas durante o aprisionamento de Paulo ali na cidade de Roma. São elas a carta aos irmãos que estavam em Éfeso, os irmãos da cidade de Colosso, ao seu amigo Filemon, também a igreja de Filipe. Ou seja, carta aos Efésios, carta aos Colossenses, carta a Filemon e também carta aos Filipenses, são as chamadas carta de prisão. Na primavera do ano 61 aproximadamente, Paulo chega na cidade de Roma e diz que demorou 2 anos inteiros em uma casa alugada,
Atos capítulo 28, verso 30, na casa de um tal tirano. Os principais objetivos de Paulo ao escrever aos irmãos em Éfeso. Qual era o principal? A principal objetivo de Paulo ao escrever aos irmãos de Éfeso era mostrar que Cristo é o cabeça da igreja, desse grande edifício monumental que ele mesmo lançou os fundamentos, porque Cristo é o fundamento, é a pedra angular, é a pedra principal deste grande edifício chamado igreja. Ele é ao mesmo tempo o cabeça, todo este corpo que se chama igreja. E que nós, os cristãos, somos este corpo que somos, devemos ser pelo menos dominado por esta cabeça. Ou seja, na verdade, todo aquele que está agregado a este chamado igreja, Cristo, ele é automaticamente dominado pela cabeça. Por quê? Aqui na cabeça está o cérebro, onde está o domínio, há filamentos axônicos que descem para todas as partes do corpo. Ou seja, a cabeça tem domínio sobre qualquer parte do corpo humano. Que movimento? Esse movimento que eu faço é minha mão. O movimento que eu faço é minha cabeça. Que movimento que faço em meu corpo é dominado pela cabeça. Seja eles esses movimentos voluntários ou aqueles involuntários, como respiração, batimento cardíaco, movimento gastrointestinal e etc, etc, etc. Seja comprovando realmente de que a cabeça domina. Então Paulo quer e ele demonstra isso na epístola, de que nós, como igreja de Cristo, somos também dominados por esta cabeça. E agora, fazendo parte deste corpo que é a igreja, nós automaticamente estamos, ligados a Cristo. Por quê? E através de quê? Através do Espírito Santo. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo verteu o seu sangue no Calvário por todos nós. Uma questão interessante na carta aos Efésios é que, no capítulo 1, capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele conta aos crentes que eles são em Cristo. E, do capítulo 4 ao capítulo 6, ele lhes diz o que devem fazer por estarem em Cristo. Ou seja, do 1 ao 3, o apóstolo diz, olha, vocês são isso e isto e isto em Cristo Jesus. O apóstolo conta aos crentes que eles são em Cristo. Exatamente. O apóstolo demonstra o que nós somos em Cristo Jesus. E no capítulo 4 ao capítulo 6, ele diz o que nós devemos fazer por nós estarmos em Cristo Jesus. Analisando bem, a carta de Paulo aos Efésios, ela sugere algumas coisas. E observando bem a carta de Paulo aos Efésios, nós podemos destacar 3 palavras que estão intimamente ligadas a esta carta. São elas: assentado, andando e firme. Pela posição, o crente está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Ou seja, pela sua posição agora, sua nova posição em Cristo Jesus, o crente está assentado aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quanto à sua responsabilidade, o crente está andando, ou seja, deve andar condignamente ao chamado que ele foi feito. Ou seja, o crente deve estar andando em Cristo Jesus, observando seus preceitos, observando seus mandamentos, se desviando dos malefícios que outrora ele fazia, que agora diz ao apóstolo: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E por último, a terceira palavra, firme contra as astutas ciladas do diabo. Ora, só iremos permanecer firmes se nós estivermos assentados com Cristo nas regiões celestiais, que nós permanecemos andando com Ele com Cristo Jesus, observando seus preceitos, seus mandamentos, e quando chegar o dia mau, diz a Escritura, Efésios capítulo 6, verso 11, estaremos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, meu amigo, minha amiguinha, permaneça firme e observe bem a palavra de Deus, porque Deus tem uma palavra ao teu coração. Algumas outras observações também devem ser feitas na carta de Paulo aos Efésios. Bom, de que era constituída a igreja em Éfeso? Pelos irmãos judeus e também pelos irmãos gentios. Ora, nós sabemos, principalmente ali no início da igreja, primeiro século da igreja, isso aconteceu em Roma, isso aconteceu em alguns lugares onde a igreja era mista, que era constituída por judeus e também por gentios. A questão da legalidade judaica, e muitos deles queriam que os judeus praticassem as mesmas coisas que os judeus, observassem a lei, se circuncidar, guardar dias e guardar-se questão das festas das luas novas, um monte, até que, voltando lá atrás, a gente vai ver lá em Atos, a gente vê que a igreja de Jerusalém se reúne com Tiago e os demais apóstolos, fazem reunião e repassam os preceitos aos irmãos ali da igreja constituída. Mas voltando agora para os dias lá para Efésios, o que nós podemos observar? A igreja era constituída desses dois grupos. A igreja, ela ainda estava se
desligando do processo judaico, entendeu? É uma coisa assim meio alinhada. O primeiro século da igreja foi muito difícil para alguns irmãos saber diferenciar essa questão. O grande diferencial é que eles agora pregavam Cristo, apontando pela Escritura Sagrada que tudo aquilo que os profetas, a lei de Moisés e alguns dos patriarcas falaram, referia-se ao Cristo, a Jesus. E isso fez com que eles fossem denotados, marcados, taxados de seita judaica, seita judaico-cristã. Então vejam só, que a igreja era constituída disso. Então, mas no primeiro século foi muito, difícil de reslançar essa questão da igreja do judaísmo. Mas finalmente conseguiu. A igreja foi proibida de fazer suas orações lá nas sinagogas junto com os judeus. A igreja então começou a organizar-se nas casas das pessoas, das famílias, e com o tempo foi constituindo, foi aumentando até aquilo que nós temos hoje como igreja. A Bíblia diz que Deus fez de ambos os povos um só povo. Agora não há mais judeu, não há mais grego, não há mais gentil, não há bárbaro, não há cita, não há agora, quando se está em Cristo Jesus, apenas um só povo. E este povo é a igreja do Senhor Jesus. Quer judeu, quer grego, quer bárbaro, seja lá o que for, quer ser gentil. Agora, ao professar a fé, ao reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, torna-se um só povo. Olha, é Cristo agregando em si todos os povos, nações e língua em um só povo, chamado Igreja de Deus, Igreja do Deus vivo. Se você já aceitou a Cristo como teu Senhor e Salvador, tenha certeza de que você faz parte desta igreja, ok? É justamente isso que Paulo, ao escrever aos Efésios no ano 62, 63, da era cristã, ele queria demonstrar àqueles irmãos que agora eles eram novas pessoas em Cristo Jesus, que agora eles teriam que ter uma nova mentalidade. Ele diz, olha, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você esqueça, você que roubava, esqueça a ladruagem. Você que é metido afeminado, esqueça esse negócio de... Você é macho. O cromossomo é constituído de XY. XX é uma coisa, XY é outra. Então, macho. Você que era acostumado a mentir, aí vem os deleites de pecados, prostituição, lascívia, adultério, enfim, tudo aquilo que não presta. Agora, você é uma nova criatura em Cristo. E Paulo demonstra isso na sua carta aos Efésios. É exatamente por isso que Paulo, a carta aos Efésios, é considerada a rainha, ou seja, uma princesinha, uma preciosidade, uma pérola entre as epístolas paulinas, que trata desta questão. Não é que as outras não tratem, mas a carta aos Efésios, que vale a pena ressaltar aqui, era uma carta circular, uma carta circulante, que circulava naquela época em algumas igrejas, não ficava fixa em apenas uma localidade, era lida em várias comunidades cristãs da época para o engrandecimento e deleite espiritual dos irmãos naquela. E sabendo que a igreja em Éfeso, ela enfrentava uma grande dificuldade naquela época. Ali na cidade de Éfeso tinha o templo de Artemisa, deusa Diana, deusa da fertilidade. Era uma cidade praticamente idólatra, a cidade de Éfeso. E muitos dos irmãos gentios que tinham chegado a esta igreja, eles tinham que passar por esse processo de libertação, de esquecimento, de transformação, de mudança. Seus olhos tinham que abrir, seus ouvidos estampados. Por quê? Porque ainda estavam, muitos deles vinham com aquela questão mística, misteriosa, do seu antigo modo de ser e de viver. É por isso que algumas vezes Paulo vai dizer, olha, vocês agora são igreja. Vocês são igreja. Eles não andam mais nos vossos deleites e pecados. Então tem que haver transformação, tem que haver mudança. Então tem que esquecer a idolatria. Tudo aquilo que nós colocamos ou que se coloca em primeiro lugar, a não ser Deus, torna-se uma idolatria. Então eles tinham que esquecer isso. Tinham que passar a viver nessa nova mentalidade. Qual? Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Devo deixar as minhas antigas ações, todas aquelas que prejudicam a minha comunhão com Deus. E agora eu sou igreja de Deus. Uma das ideias-chave de Efésios é que todas as coisas devem reunir-se em Cristo Jesus. Na lição de hoje, dia 12 de abril, traz esse tema aqui, olha. Até agora nós estávamos falando, fizemos uma parte superficialmente introdutória da carta aos Efésios e descemos
sinteticamente a primeira lição, e agora esta segunda lição, olha, a simplicidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, ok? A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Está dividido praticamente, como todas as lições editadas pela nossa CPAD, em 3 tópicos. Primeiro tópico fala a nova posição em Cristo Jesus. Segundo tópico, uma vida cristocêntrica neste mundo. E finalizando, o terceiro tópico, o Espírito Santo, penhor da nossa desta graça, Senhor. Olha lá, olha lá, olha lá. Certinho, gente, vamos lá. Olha, vejam. Primeiro tópico da lição de hoje, a nova posição em Cristo Jesus. Mas antes, vejam só, essa temática, a sublimidade das bênçãos espirituais. A palavra sublimidade tem a ver com perfeição, com excelência, com grandiosidade, etc, etc. Ou seja, a superioridade, a temática de hoje é a superioridade das bênçãos, dos presentes, das dádivas espirituais em Cristo Jesus. Aquilo que Deus nos deu, nos entregou para nós, colocou na mesa à disposição para nós em termos espirituais. Quando nós estamos